Primeiro Jornal. Tirol FM, com as primeiras informações do dia. Hoje recebo no nosso espaço de entrevista a fonoaudióloga da Prefeitura de Teutônia, Gisele Chaures Rezende. Bom dia, Gisele, tudo bem? Bom dia, tudo ótimo. Tudo bem. Hoje vamos falar de um assunto muito importante que é de extrema relevância, que é sobre o grupo de pais Me Ensina a Aprender, né? Que começou ontem, mas vai ter uma duração de 2 meses. Eu gostaria que você começasse explicando o que é esse grupo de pais que vai ter agora nos próximos 2 meses. Então, esse grupo de pais, ele visa treinar, capacitar os pais para poderem estimular seus filhos. Por quê? A gente vê que as pessoas falam muito assim, você tem que estimular o seu filho, você tem que dar atividades para eles, mas os pais não têm noção, muitas vezes, do que fazer, né, por serem leigos. Então, esse grupo visa dar ferramenta para eles poderem brincar, estimular da melhor forma, para que as terapias que a criança esteja fazendo, no caso são as crianças com autismo, né, sejam potencializadas. E se elas não estão fazendo essas terapias ainda, que os pais possam já começar uma estimulação que valha a pena, que já seja um alicerce para o futuro desenvolvimento dessa criança. Perfeito. A gente tocou nesse assunto do autismo e acho que é importante trazer também para os nossos ouvintes, para a comunidade, um pouco do que é o autismo também, né? Sim. O autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento que tem 2 pilares principais. A interação social, então às vezes, ou muitas vezes, é caracterizada pelo atraso de linguagem ou pela dificuldade de se comunicar, e os interesses restritos e repetitivos, né? Então, assim, desses 2 pilares se formam um espectro gigante, porque não é tão simples assim, né, detectar. Então, tem crianças que não têm dificuldade de fala, de linguagem, mas outras que têm uma dificuldade muito importante e não vão falar verbalmente a vida inteira, né? E os interesses restritos também, eles podem ser infinitos, variar ao infinito, né? Mas prejudicar consideravelmente a vida dessa pessoa. Então, a gente quer que essa pessoa tenha uma melhor qualidade de vida possível e, para isso, a intervenção precisa começar também o quanto antes. Por isso que esse grupo, ele não é só para quem já é diagnosticado com autismo, mas também para quem está em investigação ou suspeita, né? Perfeito. Como é que os pais, eles conseguem perceber que a criança está tendo esse espectro autista? Como é que eles notam essas diferenças? Como é que funciona isso? Certo. Não só para o espectro autista, mas também para outros atrasos do desenvolvimento, nós temos uma ferramenta fundamental que é a caderneta da criança. Então, nessa caderneta ali, na página 76 em algumas, 81 em outras, nós temos os marcos do desenvolvimento infantil. E ali os pais já têm uma cola do que eles podem ir seguindo. A cada mês ou a cada 2 meses de vida, o que a criança deve estar fazendo no geral. Não só no campo da linguagem, mas no desenvolvimento global. Se os pais começam a perceber que a criança está atrasando esses marcos, não está atingindo em um tempo ali de margem de 1 a 2 meses, 3, né? Porque a gente brinca, cada um tem seu tempo, essa frase não é muito legal. Sim, cada um tem seu tempo dentro daqueles marcos do desenvolvimento. Pode ser um pouquinho antes ou um pouquinho depois, mas não muito depois. E aí o que acontece? Se essa criança começa a acumular atrasos, alguma coisa de errado está acontecendo. Aí a gente vai levar no profissional, porque não são os pais que vão dar esse diagnóstico, né? Mas eles vão perceber, ele está brincando de uma forma diferente, ele tem preferências diferentes, né? Porque normalmente, o que a gente espera da criança de 1 ano, 1 ano e meio, que ela tem interesse pelos brinquedinhos, ou pelo o controle do ar-condicionado, pela chave, pelos seus brinquedos, empilhar brinquedos, imitar situações do dia a dia, né? Colocar os bonequinhos para dormir, empurrar os carrinhos. E nas crianças com o transtorno, como eles têm padrões mais repetitivos, eles tendem a alinhar brinquedos, eles tendem a classificar por cores, ter uma preferência maior por letras, números, formas, padrões de simetria. Então, essas preferências diferenciadas, somadas, claro, à questão de dificuldade da interação social, às vezes eles preferem brincar sozinhos, às vezes não.
né? Porque algumas pessoas dizem assim, mas ele olha nos olhos, ele é carinhoso. Esses já são... a questão do carinho já é uma questão que caiu por terra, né? Porque eles são, sim, carinhosos, só que eles têm dificuldade para se expressar. Então, o que é a ferramenta ali dos pais? É a caderneta. Observou que está com atraso, que está diferente e que está persistindo por um tempo? Pergunta para o pediatra. O pediatra achou que não, que pode ser, está adequado, mas os pais ainda estão achando que tem alguma questão. O que é? É o atraso de fala? É a dificuldade na interação? Ele tem outros profissionais que ele pode procurar ainda, psicólogo, fono, porque essa avaliação, inclusive, ela é fechada por uma equipe, não só por um profissional. Né? Então, é importante ver em quais áreas essa criança está com dificuldade. Perfeitamente. Olhando e percebendo, como tu falaste, nessa questão dele ser, digamos, separa a linha dos brinquedos, separa por cor, vai perceber que é uma criança um pouco mais organizada, talvez, nessa questão toda. Exato, isso aí. A questão dos padrões e do comportamento repetitivo. Então, são crianças que brincam mais vezes da mesma forma, com o mesmo brinquedo e gostam dessa previsibilidade. Normalmente a criança típica, neurotípica, que a gente chama, ela gosta de variar constantemente. Ela brinca um pouquinho de uma forma, daqui a pouco ela já descobre outra forma, já vai variando. A criança no transtorno do espectro autista tende a repetir por muitas vezes o mesmo processo, a mesma brincadeira. Abre o brinquedinho, coloca dentro, tira, coloca de novo, abre, tira. Então, repete muitas e muitas vezes. Isso chama atenção. Perfeito. No cenário, assim, olhando no lado familiar, muda muito a questão da rotina ou a família ela consegue ter uma rotina bem tranquila com a criança? Assim? Aí vai depender do nível de suporte, né? A gente tem 3 níveis de suporte hoje no autismo, mas eu não gosto da definição de 3 níveis de intensidade, né? Porque a intensidade, às vezes, do sofrimento também é importante no nível 1, que é o mais leve, né? Tanto quanto no nível 3, que é o que precisa de mais suporte. Se esse nível realmente precisar de mais suporte, essa família vai ser mais demandada. Então, essa criança, quando pequena, todas as crianças pequenas precisam de suporte, precisam de ajuda para realizar as atividades diárias. Mas, à medida que a criança vai crescendo, vai ficando mais independente. Os níveis 1, talvez nível 2, mas o nível 3 ainda vai precisar de muito suporte ao longo de toda a vida, inclusive na vida adulta, né? Tem uma questão, acho que é importante também falar, que a gente fala em crianças, não é? Essas crianças crescem, as crianças se tornam, como comentou, independentes, elas vão ter a vida dela, né, independente de estar morando com o pai, com a mãe, porque, querendo ou não, ela pode seguir uma vida morando sozinha, trabalhando sozinha, fazendo as coisas dela. Né? Sim, com certeza. Muitos, essa é a nossa intenção, né? Até porque... Isso é importante a gente falar, o nível de suporte, ele não é determinado num momento e serve para a vida toda. A criança ou o indivíduo pode alternar entre os níveis. Então, a nossa intenção é tornar esse nível de suporte o mais leve possível para que a pessoa tenha a vida o mais normal possível. Então, tem muitos autistas de nível 1 de suporte que vivem sozinhos, têm a sua independência, se conhecem, fazem a sua terapia, né, tem o acompanhamento para poder ter a vida o mais próximo do normal possível. Ótimo. Falando do grupo, como é que ele vai funcionar? Então, o grupo vai funcionar em reuniões semanais, com duração de 1 hora, durante aproximadamente 2 meses. Então, será nas terças-feiras, às 8 horas, das 8 da manhã às 9 da manhã. E ali, nós vamos trabalhar estratégias específicas para as crianças, né, do grupo, para as famílias do grupo. O grupo é para os pais utilizarem essas estratégias em casa, porque nós pensamos o quê? Que um terapeuta, normalmente essas crianças têm 1 ou 2 terapias semanais, não muito mais do que isso, ela dura em torno de 45 minutos a 1 hora. Esses pais estão muito mais tempo presentes na vida dessa criança e eles não vão sair da vida dessa criança. Então, o que a gente pretende dar para eles? Ferramentas de brincadeiras, atividades, manejo de comportamento, para que cada vez essas crianças se tornem mais funcionais e possam estar com a sua convivência em casa, apoiando as terapias que elas fazem. E se não fazem terapia ainda, possam estar fazendo o início correto da estimulação.
Vocês têm um número para inscrição? Como é que faz o pessoal que quer participar? Como é que é um cadastro que se faz para participar do grupo? Como é que é? Isso, vocês podem entrar em contato pelo telefone do Serviço de Fonoaudiologia do CAS. Esse número é o 51 99386-8325. Então, ele está também no vídeo que nós divulgamos, né? Ou mesmo pode entrar em contato com a Secretaria de Saúde, que ela vai estar passando o contato. Então, a pessoa entra em contato por esse WhatsApp e solicita a inscrição. Perfeitamente. Ainda tem vagas? Tem vagas, com certeza. Perfeitamente. E ele começa as reuniões a partir de que dia? Dia 8 de outubro. Dia 8 de outubro, então ainda tem, vamos dizer, uma semana e pouquinho aí no pessoal poder se organizar, poder participar. Exato, com certeza, ainda tem bastante tempo. Legal. Gostaria de trazer mais alguma coisa sobre esse assunto? Pode ficar bem à vontade. Isso. É importante, eu gosto já de frisar que esse grupo, ele não é um grupo de palestrinha, ele é um grupo de treinamento. Então, os pais que vão participar desse grupo, eles já venham com essa mentalidade de que vai existir exercícios práticos, de que eles vão levar tarefas para casa também, trazer devolutivas ou em vídeo ou em relato, né? Porque a intenção é que o grupo seja efetivo. Essa já é a segunda edição, né, que a gente faz, e a gente teve uma experiência muito boa na primeira. Então, os pais foram super participativos e tiveram resultados importantes também. Essa é a intenção desse grupo, que ele seja efetivo e faça diferença na vida das famílias. Perfeito. Gisele, te agradeço por tirar esse tempinho, vir conversar com a gente, né, trazer um pouco mais sobre, né, o grupo, sobre essa questão toda de conhecer um pouco mais o espectro autista, e qualquer novidade, sintam-se à vontade para contar com a Tiroai FM. Muito obrigada. Um ótimo dia. Ótimo dia.